Eu acho que vocês viram recentemente uma polêmica envolvendo William Bonner e o próprio Bolsonaro. Isso porque o presidente da República chamou o âncora do Jornal Nacional de canalha. Uma coisa certamente interessante que me chamou bastante a atenção, porque o Bolsonaro ficou de fato incomodado com o William Bonner. E o presidente, ele é uma figura inabalável nesse tipo de situação. Raríssimos são os casos que Bolsonaro perde o controle. E a fala do William Bonner, o ato, o gesto do William Bonner, mostrou uma certa fragilidade, uma certa fraqueza, um ponto fraco na comunicação de Bolsonaro. E eu vou explicar tudo isso para vocês agora. Mas antes, clique no botão de gostei, deixe o seu like. Talvez esse seja um dos vídeos mais importantes de toda a história do canal. Por isso, ele já vale o seu like. Vamos tentar aquela meta de 300 likes em menos de uma hora. Clique no botão de gostei então. O que aconteceu? Vamos explicar aqui para vocês tintim por tintim. Num programa dessa semana do Jornal Nacional, William Bonner foi ler uma frase do Bolsonaro. E em certo momento, ele fez uma espécie de homenagem, entre aspas, ao Bolsonaro, porque o William Bonner leu a fala do presidente da República, a frase do presidente da República, entoando a voz do Bolsonaro, como se ele estivesse imitando. E isso fez o Bolsonaro rodar a tamanca. Ele começou a chamar o Bonner de canalha. O Bolsonaro ficou furioso, furioso. Mas como eu falei na introdução, o Bolsonaro geralmente não perde a calma. E esse tipo de embate, ele geralmente gosta. O Bolsonaro gosta quando chamam ele de genocida. Ele adora quando chamam ele de fascista. E também ama quando ele é chamado de homofóbico. Ele ficou 12 anos na televisão, está há mais de 12 anos na televisão, desde 2008, sendo chamado dessa forma. Ah, você é machista, você é autoritário, você é racista. E ele sabe muito bem como reagir a esse tipo de argumentação ou a esse tipo de acusação. E ele adora, porque ele joga em casa. Tanto é que na eleição, as melhores de 2018, as melhores respostas de Bolsonaro, que ele se sentia mais à vontade, era justamente quando ele tinha que rebater esse tipo de acusação. Porque ele sabe como fazer isso. Quando chamam ele de autoritário, o que ele responde para os opositores de esquerda? Ah, sim, porque liberdade você tem em Cuba, porque liberdade você tem na Venezuela. Ah, eu sou tão autoritário que eu não estou obrigando ninguém a usar máscara. Ah, eu sou tão autoritário que eu não estou obrigando ninguém a tomar a vacina. Como que eu sou autoritário por conta disso? Bolsonaro gosta desse tipo de guerrinha ideológica, desse tipo de disputa. Ele não se sente abalado. Na verdade, é isso que ele deseja. Ele adora ser chamado de genocida. Ah, genocida sou eu, né? Quem tá matando as pessoas de fome? São os governadores. Então ele tem esse tipo de resposta muito pronta. Só que o Bolsonaro, ele mostra fragilidade quando ele é debochado. O Bolsonaro, ele lida muito bem com esse tipo de acusação. Agora, ele lida muito mal com o deboche. O grande ponto fraco do Bolsonaro é quando ele é debochado. Por que ele se sentiu ofendido com o William Bonner? Porque o William Bonner debochou dele, o imitou, fez uma voz como se ele fosse um idiota. Por que aquela história da Michelle Bolsonaro com o Osmar Terra incomodou tanto o Bolsonaro? Porque ele pode retrucar, ele pode contra-argumentar as acusações que ele é genocida, que ele é racista, que ele é um escambau. Mas o que ele vai falar quando começaram a chamá-lo de corno? Isso afeta a moral do Bolsonaro, a masculinidade de Bolsonaro, a imagem de virilidade que ele gosta de passar para a população. Então, quando começaram com as piadas chamando o Bolsonaro de corno, que a Michelle estava tendo um caso com o Osmar Terra, ou com o personal que ela tirou, com o maquiador, né, que ela tirou fotinha assim, né, abraçada, andando de kart, uma situação estranha, enquanto o Bolsonaro estava na praia, esse tipo de deboche pega Bolsonaro, ele se incomoda. Ele revela a sua fraqueza e ele abaixa a sua guarda. E falando nesse caso da Michelle como maquiador, aquele maquiador estava parecendo a Masculina, né? Não sei se vocês conhecem a Masculina. Depois procurem aí. Escrevam a Masculina e o na com H no final. Eu acho que ficou conhecido como o médico gato do SAMU, mas enfim, voltando pra cá.
Outro tipo de acusação, ou não acusação, mas outro tipo de deboche que o Bolsonaro ele fica louco é quando falam que o Carluxo é gay. Quando começam a falar que o Carluxo ele é gay, que o Carluxo tem um caso com o Léo Índio, o primão, nossa, o Bolsonaro ele fica louco da vida, ele fica pé da vida. Porque esse é o tipo de argumentação que ele não consegue responder. Porque é o deboche, é o escárnio. E todo mundo sabe que quando você revida a uma brincadeira, a brincadeira pega, o apelido pega. Você não pode, quando as pessoas estão brincando com você, colocando um apelido, você não pode reagir. Porque se você reagir, aí o apelido pega. E Bolsonaro ele quer reagir, esse que é a grande questão, porque fica evidente no rosto dele que ele quer reagir às acusações quando falam que ele é chifrudo, quando falam que ele é impotente ou quando falam que o filho dele é gay, mas ele não reage. E você vê a raiva dele. E por que isso acontece, pessoal? Porque o Bolsonaro sempre foi considerado um estúpido, um idiota, um imbecil. Sempre foi considerado. E ele se sente assim. Você acha que não se sente? É claro que ele se sente. Todo mundo fala que ele é um idiota, ele ficou 10 anos aparecendo na televisão sendo chamado de idiota. Tinha lá as brincadeiras, ele levava na brincadeira com aquela risada forçada dele, mas no fundo ele duvidava, será que eu sou mesmo um idiota? Será que eu sou mesmo uma piada? E quando ele foi presidente da República, se tornou presidente da República, mais do que para qualquer outra pessoa, ter vencido as eleições presidenciais em 2018 foi uma mensagem dele para todos, mas principalmente para ele mesmo, que ele não era um imbecil. Ele olhava no espelho e falava, Jair, você não é um idiota. Jair, as pessoas acreditam nas bobagens que você fala, ou aquilo que você fala deixou de ser bobagem, porque agora você é o presidente da República. Você não é mais aquele capitão expulso do exército. Você não é mais aquela pessoa que o Pânico, que o CQC, que o Super Pop chamavam você lá para participar, para ser humilhado. Não, porque agora você é o presidente da República. Quem é o idiota agora? E toda vez que as pessoas debocham de Bolsonaro, ele resgata todo aquele sentimento de dúvida que ele tinha com relação à idiotice dele. E ela volta à tona e ele se questiona. Por isso, talvez o grande caminho para vencer Bolsonaro na retórica, porque ele como eu falei, ele é excelente na retórica. Ele é excelente. A comunicação de Bolsonaro é ótima. Eu estava vendo eu não sei se todos vocês possuem Twitter. Se vocês possuírem, me sigam lá, é @profileooficial. O Twitter é a melhor forma de vocês verem a comunicação do gado. Eu não sei quem é responsável por aquilo. Eu não sei quem faz os posts, quem faz as imagens, mas quem faz aquilo é extremamente profissional. E se for uma pessoa que não tem vinculação nenhuma com o Bolsonaro, eu quero saber quem é, porque nós precisamos abrir uma agência de publicidade juntos, porque eles são ótimos. A comunicação ela tem um aspecto lógico que leva a uma conclusão que é quase é muito difícil. Não vou dizer que é irrefutável, mas ela é praticamente irrefutável. Porque eles criam toda uma história ali com as fotos, com as imagens, que eles conseguem passar a mensagem ali em 4 palavras, vamos colocar assim. E para você responder aquilo, você precisaria de 7 ou 8 palavras, ou seja, a sua resposta ela não é tão efetiva quanto a mensagem. Façam um Twitter, procurem e vejam isso. É muito importante, eu tenho compartilhado recentemente algumas mensagens dos bolsonaristas para vocês perceberem como é forte a comunicação deles e como é difícil retrucar, entrar nesse jogo deles. E eu estou falando isso porque recentemente o Siqueira Júnior começou a fazer algumas polêmicas comparando o Covid-19 com o H1N1, uma tremenda desonestidade intelectual, e muitas pessoas embarcaram nisso e começaram a usar retóricas de comunicação para minimizar a gravidade da doença, levantando teorias conspiratórias. E eu até mostrei algumas mensagens para vocês, eu não retuito nada, aqui quer retweetar, você compartilhar, eu tiro o print e posto na minha página, tá? Para não ficar dando moral para essas pessoas. Então quando você tira a foto e posta lá, eles não ficam sabendo que você retweetou. Então eu fiquei observando muito a comunicação de Bolsonaro nos últimos dias e vi que de fato entrar nesse jogo lógico com eles é muito complicado. Mas quando você começa a atacar Bolsonaro no deboche, no escárnio,
quando você começa a transformar Bolsonaro em uma piada, usando ele mesmo como sendo a piada, ele mostra o seu ponto fraco. Talvez esse seja o grande ponto, o grande calcanhar de Aquiles do presidente da República para vencer a guerra de comunicação. Eu não sei, isso aqui eu estou jogando com vocês porque, como eu falei, eu estava vendo, a comunicação é algo extremamente sofisticado. É muito difícil você contra-argumentar aquilo. Muito difícil. Eu vou fazer um vídeo trazendo as mensagens dos bolsonaristas. Quando eu falo que é difícil contra-argumentar, não é difícil você destruir com fatos e racionalidade o que as pessoas estão dizendo. Quando eu falo que é impossível refutar, é impossível você convencer a pessoa do que aquilo que ela está compartilhando, vendo, lendo, é uma mentira. E essa é a grande questão. É muito difícil você mostrar que ele está equivocado naquela postagem. Mas a gente pode discutir isso em outro vídeo. O que eu queria era trazer para vocês esse ponto do Bolsonaro. Se você gostou, clique no botão de gostei, se inscreva no canal, ative as notificações e me siga no Twitter, @profileoficial.